Nesse projeto, você vai treinar seus conhecimentos no comando condicional if/else usando o JavaScript. Assim como no projeto anterior, nesse projeto você vai criar funções. Porém, essas funções elas serão um pouco mais complexas e você vai ter que fazer tomada de decisão dentro dessas funções usando o comando if/else. Então, essas funções elas serão um pouco mais complexas. Então, vamos lá para a primeira tarefa. Nessa primeira tarefa, você vai criar uma função chamada termostato. Essa função deve receber o número no parâmetro temperatura, né? Então, ela vai receber um parâmetro que é um número, né? E a gente vai chamar de temperatura. E se a temperatura for menor que zero, a função vai retornar a mensagem temperatura negativa. E se a temperatura for maior que zero, a função ela vai retornar a mensagem temperatura positiva. Então, é uma função simples aí que ela retorna dois tipos de mensagem, ou temperatura negativa ou temperatura positiva. Então, vamos aí declarar a nossa função termostato. Então, usar o comando function termostato, que vai receber como parâmetro, né, temperatura. E aqui dentro a gente já vai usar o comando if. Então, se if, né, temperatura for menor do que zero, então você vai retornar, né, temperatura negativa. E se não for, né, a temperatura não for menor que zero, você vai retornar temperatura positiva. Então, se if temperatura menor que zero, retorna temperatura negativa. Se ela não for negativa, ela é positiva. Salvo aqui e veja que a gente já tem uma tarefa concluída. Se eu vier aqui inspecionar e abrir, né, o console do Google Chrome, eu posso chamar essa função aqui, termostato, passando o valor que eu quiser. Então, vamos supor que o valor seja 15, né, só para testar. Então, quando eu passo o valor 15 é temperatura positiva, e se eu passo o valor menos 5 é temperatura negativa. Então, nossa tarefa 01 aí tá concluída. Agora, vamos partir para a tarefa 2. Na tarefa 2, você vai criar uma função chamada boletim escolar. Essa função deve receber um número no parâmetro nota. Então, as notas válidas são de 0 a 10, e se o usuário digitar uma nota inválida, a função deve retornar nota inválida. Depois de receber uma nota válida, a função deve retornar aprovado ou reprovado. Então, ele vai considerar, né, a média de aprovação como 60% aí, que seria, né, a nota 6. Então, vamos lá. Vamos declarar a função boletim escolar, né? Então, usar o comando function novamente. Boletim escolar, que vai receber como parâmetro nota, abro e fecho. E aqui eu já vou começar aquelas comparações, né? Então, vou colocar o if aqui, né? Se a nota for menor que zero, então é importante você ficar atento a isso aqui. Então, se a nota for menor do que zero, ou a nota for maior que 10, ele vai mostrar a mensagem, vai retornar a mensagem nota inválida. Nota inválida. Então, eu estou fazendo exatamente essa parte aqui da nossa instrução, né? As notas válidas são de 0 a 10. Então, elas estão entre 0 e 10. Então, ela não pode ser menor que 0, né? E não pode ser maior que 10. Então, não pode ser menos 1, não pode ser 12, 13, por exemplo. Então, a primeira parte é essa aqui. Vou validar se é uma nota válida. Agora, continuando, eu vou usar o comando else if e fazer outra verificação. Então, eu vou verificar se a nota ela é maior ou igual a 6, que é a nota, né, necessária para aprovação.
Então, se for a nota maior ou igual a 6, então ele vai retornar aprovado. Se não tiver aprovado, né, ele está reprovado. Então, eu posso colocar um else direto aqui. Reprovado. Basicamente, essa é a solução aí da tarefa 2. Vamos ver, vamos salvar. E veja que agora, né, já está concluída a nossa segunda tarefa aí. Se você quiser testar novamente, né, no console usando outras notas, além do meu teste automático aqui, você pode colocar aqui nota menos 5, menos 4. Então veja que ele retornou nota inválida. Se eu coloco a nota 13, né, nota inválida também, porque só é permitido nota até 10, né? E eu posso colocar aqui também nota 3, reprovado, e nota 8, aprovado. Então, testando aqui pelo console, está tudo funcionando perfeitamente. Ok? Então, essa foi a nossa tarefa 2. E agora vamos iniciar a nossa tarefa 3, que é uma tarefa bem simples, é uma tabela aí, né? Uma função que vai calcular a tabela de fretes. Então, a gente vai criar uma função chamada calcular frete, que ela vai receber a sigla do estado e vai retornar o valor do frete. Então, é uma função bem simples aí para a gente usar o if-else de forma aninhada aí. Então, vamos criar a função calcular frete e essa função vai receber o parâmetro, que eu vou chamar aqui de estado. E aqui basta eu seguir essa tabela aqui, né? Então, se estado for igual a mg, bem simples aqui, posso copiar e colar, vai retornar, return, o valor 12,50. No nosso caso aqui eu não vou colocar 12,50, né? Eu vou colocar no formato americano 12,5. Então, se não for mg, né? Então, eu vou colocar aqui else if. Então, eu vou colocar aqui estado igual a São Paulo. Então, eu vou retornar outro valor. No caso de São Paulo é 23,90, né? Então, 23,90, 23,9. Então, de novo, se não for São Paulo e nem Minas Gerais, então else if, eu vou verificar se o estado é igual ao Rio de Janeiro. Então, RJ. Se for o Rio de Janeiro, vou retornar, no caso aqui, 18,20, 18,20. E se não for nenhum desses estados, quer dizer que é o valor de outros aqui, né? O 35,9. Então, eu vou colocar aqui no meu último else, vou retornar 35,9. Então, basicamente, é isso aí, a nossa tarefa 3. Bem simples. Então, veja que já foi resolvido aqui, né? Então, agora a gente já só tem duas tarefas para serem resolvidas. Essa de calcular frete, ela já está ok. Então, novamente, né, você pode testar aqui no console, chamar a função, passar os valores para ir testando. Nesse caso aqui, eu não vou fazer nessa tarefa não, porque é bem simples, basta você seguir o mesmo exemplo das tarefas anteriores que eu mostrei. Agora a gente vai para a tarefa 4. A tarefa 4 é muito parecida com a tarefa 3, porém ela tem umas pegadinhas aqui, então você não vai ter, né, um if tão simples assim. Então a gente vai ter que comparar, né, um valor, se um valor está dentro de um range, né, dentro de um critério aqui, que vai definir, né, se a pessoa é baixinho, altura normal ou joga basquete. Então eu vou criar aqui a função chamada calcular altura, que vai receber como parâmetro, né, altura. E aqui você precisa ficar bem atento, porque se a altura for menos que 1,6, é baixinho. Então, eu vou colocar aqui, se a altura, né, for menor que 1,6, então vai retornar return baixinho, ponto e vírgula. Se não for, né, menor que 1,6, eu vou comparar aqui usando o else if. Então, eu vou pegar essa parte aqui, saber, né, se esse
se esse range de altura aqui, né, tá entre 1.6 ou 1.85, se é a altura normal. Aqui eu vou ter que usar uma comparação mais complexa. Então eu preciso comparar se a altura ela é maior que 1.6, porque a altura normal é de 1.6, né? Então ela é maior que 1.6. Então eu preciso até colocar aqui igual, né? Porque é maior ou igual a 1.6. E essa altura, então eu vou usar o comando i aqui. E essa altura, ela precisa ser menor ou igual a 1.85. Para minha função retornar a altura normal. Ok? Então eu já resolvi baixinho, altura normal. Agora eu vou resolver essa terceira condicional aqui, que eu vou usar, né, usando o comando else if. Então se a altura, né, for maior que 1,85, aí sim, né, eu vou mostrar a mensagem joga basquete. Então vamos salvar aqui para ver se resolveu, né, a nossa quarta tarefa. Então salvei. Então veja que está resolvido. Então essa função ela foi muito parecida com a anterior, a diferença é que você precisou, né, comparar para saber se a altura está entre um valor e outro aqui. Então essa é uma forma bem comum que a gente usa no dia a dia aí, desenvolvendo software. Tá ok? Então agora bora para a última tarefa, tarefa 5. A gente vai criar uma função chamada validar a senha. Então se a senha for 123456, né, a função retorna a mensagem login, efetuado com sucesso. Se não, ela vai retornar a mensagem senha inválida. Então essa é uma comparação, né, uma função bem simples aí, que é muito usada no nosso dia a dia, desenvolvendo software, comparando senhas. Então bora lá criar a função validar senha, que vai receber como parâmetro senha. E aqui eu vou colocar, vou comparar, fazer uma comparação simples. Se a senha, né, for igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai me retornar login efetuado com sucesso. Então eu vou até copiar essa string aqui. Ponto e vírgula. Se não for, se a senha não for essa, né, ele vai retornar a string senha inválida que eu vou copiar aqui também. Então basicamente é isso. Veja que a nossa tarefa 5 está concluída também. E com isso a gente conclui o nosso projeto 3. Espero que você tenha gostado. Grande abraço, até mais e tchau.